Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do CirandaCast. O CirandaCast não é um programa, serão apenas alguns episódios onde a ideia principal é trazer informação, conhecimento e principalmente a conscientização com relação ao português como língua de herança. No primeiro episódio, nós tivemos a nossa convidada especial, que foi a Karina, uma fonoaudióloga bilíngue. No segundo episódio, a presença do senhor embaixador falando das políticas públicas. E hoje, o terceiro episódio, é uma convidada muito especial. É uma pessoa que me inspirou, na verdade, a criar todo esse projeto do podcast. Antes de apresentá-la, eu vou me apresentar. Sou Taniana Perazzolo, sou pedagoga, psicopedagoga e também tenho pós-graduação em práticas da educação bilíngue. Estou em formação no Instituto Pickler, também sobre a primeiríssima infância, né? Todo o desenvolvimento aí dos pequenos, dos bebês. E antes de apresentar, também vou falar um pouquinho da Ciranda. A Ciranda, ela é um clube, a gente chama de Kids Language Club aqui, onde a gente ensina o português como língua de herança e mantém as crianças conectadas com a nossa cultura brasileira. E a ideia é justamente isso. A nossa comunidade brasileira está cada vez maior aqui dentro da Irlanda e a gente quer abraçar todas essas crianças, orientar as famílias e hoje, para inspirar vocês que estão em casa, trago para nossa conversa. Estou muito feliz. Frida Burke. Olá, Frida. Obrigada, tia Tânia. Olá, prazer estar aqui. Frida é mãe de aluna da Ciranda e se tornou mais do que isso. Hoje virou minha amiga pessoal. Obrigada. Também você é uma pessoa muito importante na nossa família e na vida da nossa filha. Imagina, eu que sou muito feliz por ter vocês. A família a Frida, ela é mãe de uma aluninha, da Yara. E a Yara foi a primeira bebezinha da parte da Ciranda, onde a gente começou a atender no Child Minding, que seria uma creche durante a semana, também trazendo português para a rotina deles. Mas antes da gente falar dessa parte, eu queria só que você me falasse um pouquinho de você, do formato da sua família, como que é. Ok. Eu sou Frida, sou professora de espanhol e alemão na escola secundária aqui em Dublin. Eu me formei em espanhol, alemão e estudos culturais e depois fiz uma pós-graduação em educação. E eu sou casada com Guilherme há 10 anos e estamos juntos 12 anos e temos uma filha, Yara, de 3 anos e meio. Olha só, então vamos lá no formato da família. Uma mãe irlandesa que fala esse português maravilhoso. Nós somos fãs do português da Frida, casada com Guilherme, que é de São Paulo. São Paulo. Guilherme é de São Paulo e tiveram a Yara, que nasceu aqui, certo? Sim, nasceu aqui durante o Covid. Tá. Então, você já falou que é professora professora de Espanhol e alemão. Alemão, e aí você fala ainda... Inglês e português. E fala irlandês? Um pouco. Um pouco também. Vejam só, hein? E conta um pouquinho pra gente, como que veio essa questão você já falou da sua formação em cima desses idiomas, e de onde vem o português? Na verdade, o português veio primeiro, antes do espanhol. Eu estudei alemão na escola secundária e não tive a opção de espanhol nessa época. Sempre era francês ou alemão. Eu queria muito estudar espanhol ou português porque a minha família fomos sempre para Portugal ou Espanha de férias. E quando eu terminei a escola, eu fui de férias com a minha família para Portugal. Eu gostei muito e eu decidi ficar lá um ano quase. Eu acho que fiquei um ano trabalhando lá. Não queria ir na universidade. É muito comum fazer isso na Irlanda, fazer um gap year. Então, os meus pais estavam um pouco desesperados, mas eu falei que eu ia esperar só um ano. Eu trabalhei fora em Portugal e eu aprendi o português lá, assim, eu estava trabalhando com irlandeses no turismo lá. Eu não sei como falar agente de turismo. Exatamente, perfeito. Okay. Agente de turismo lá em Portugal e tive muito contato com portugueses, com irlandeses, com inglês, com todo mundo. E depois de estar ouvindo o português durante esse tempo, eu consegui aprender um pouco. Mas não tinha
curso de português na Irlanda. Eu queria muito estudar português depois do meu tempo lá. Só tinha cursos como você podia fazer como um eletivo de 6 meses, um módulo na universidade com o espanhol. Então, mas na minha universidade não tinha essa opção. Então, eu estudei espanhol e alemão. E depois me graduei em espanhol, alemão e fiz o pós-graduação em educação. Muito bem, nossa senhora, eu admiro muito. E me fala uma coisa, Frida, quando você começou o seu relacionamento com o Guilherme, você já falava português? Sim, já falei. E qual idioma vocês usavam para se comunicar? Eu falava em português com ele sempre. Ele tinha chegado na Irlanda em agosto e eu conheci ele em dezembro. Então, nós falávamos em português só. Mas depois de um tempo, ele falou, não, você tem que começar a falar em inglês comigo. Para ajudá-lo, Para né? ajudá-lo, sim. E para ajudá-lo a conversar com a minha família e tudo. Então, até hoje, eu falo com ele em inglês e ele fala comigo em português. Muito bom. E agora, compartilha com a gente uma curiosidade que você falou, mas acho que as pessoas têm que saber também. Essa sua conexão com o Brasil, o que você fez no seu casamento? Eu cantei uma música de Seu Jorge no meu casamento. Era uma surpresa para o meu marido no dia. Então, agora não me lembro o nome da música. Eu sei que é uma música irlandesa de Damien Rice, que se chama The Blower's Daughter. É isso aí, que ele canta com Carolina. É isso aí. Ana Carolina, né? Então, eu cantei essa música nesse dia. Foi muito especial. Linda, adorei saber disso. E aí, então, casou, chegada da Yara. Antes de chegar a Yara, vocês tiveram alguma conversa? Tipo assim, qual o idioma que vocês iam conversar com ela? O que vocês chegaram a ter essa conversa antes? Sim, sim. Quando eu estava grávida, o Guilherme já tinha me falado que com a família dele no Brasil não tinha muito sentido nós dois só falar com ela em inglês. Quando a família dele está no Brasil e ele é brasileiro, não tem muito sentido ele falar com ela em inglês. Então, ele tinha certeza que ele sempre ia falar com ela em português, a vida toda. E eu pensava que eu ia falar só com ela em inglês, mas depois dela nascer, eu não sei, foi uma coisa muito natural. Eu só falava em português com ela. Eu acho que eu estava lembrando muito dos meus estudos na universidade e eu tive que estudar sobre o desenvolvimento das crianças, dos bebês em especial. E eu tive um professor muito interessante que nos ensinava como falar com os bebês. Porque é muito comum as pessoas achar que os bebês não entendem quando se fala com eles, e não conversam direito com os bebês. Então, desde o primeiro momento, eu sabia que eu ia conversar muito com a minha filha, que ela ia absorver qualquer, eu não sei se isso é a palavra, absorver qualquer idioma que eu ia falar com ela, porque os cérebros são como esponjas. E eu também estava consciente que ela só ia ter os primeiros 3 anos comigo e com o pai dela antes de entrar na escola, e eu queria muito que o português fosse o primeiro idioma dela. E foi. E é lindo. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque é justamente isso. Uma mãe irlandesa com um pai brasileiro e fizeram acontecer que a filha, morando aqui, aprendesse o primeiro idioma como português. Sim, sim. Foi sempre muito importante para mim, também para meu marido, mas foi essa questão, nós estávamos pensando muito, temos essa oportunidade desses primeiros 3 anos, o que podemos fazer com o português nesses 3 anos? Porque depois dela entrar na escola,
vai ser tudo em inglês. Então, queria fazer, não sei, esse imprint na cabeça dela, na mente dela. Com certeza. E quando vocês decidiram isso, os amigos, a família, sua mãe, alguém interviu? Alguém achou ruim a decisão de vocês? De jeito nenhum. No contrário, eu não era uma decisão assim para falar para a família, gente, nós vamos só falar em português. Não era nada assim, era uma coisa muito natural. Durante os primeiros 5 meses da vida da Yara, nós moramos com a minha mãe, porque a casa estava sendo renovada. E então, a minha mãe e meu irmão, que morava também nessa época com a minha mãe, ela escutava as músicas que eu cantava e ela escutava os livros que eu e o meu marido leia para a Yara. E até estavam... veia, não sei se essa é a palavra, eles olhavam a Yara e como ela respondia ao português, e ela estava muito animada, e até pediram para mim canta essa música, por exemplo, do sapo. O sapo não lava o pé. Então, eu cantava isso, meu irmão me acompanhava no violão e todo mundo gostava. Era muito divertido. Eu não sabia essas músicas antes de ter a Yara, mas eu estava investigando. Isso que eu ia perguntar. Onde que você foi buscar esse conhecimento das músicas infantis? Onde que você encontrou? Eu tenho um sobrinho brasileiro. E tenho uma sobrinha brasileira também. Então, a minha cunhada e o meu cunhado, eu já sabia... eles já me contaram coisinhas assim, das músicas. A minha sogra também. E eu já tinha pedido para eles quais são os livros mais populares para crianças. O que vocês têm para crianças? O que vocês leem para os bebês? E eram as mesmas histórias que a gente tem aqui na Irlanda também, só que em português. Sim. E eu quis entrar nesse ponto com você, porque assim, eu acho que é um dos maiores bloqueios, barreiras que a gente encontra, principalmente quando eu estou conversando com as mães, eu vejo que elas vêm com essa reclamação. Não tem como eu ficar falando em português com meu filho, porque ou mora com a família do marido ou da esposa, que é europeu. Fala, eu acho que fica tão ruim, eles ficam desconfortáveis da gente estar falando outro idioma, eles não apoiam a gente falar o outro idioma. Então, acho muito interessante a sua história, porque a sua família apoia demais, sim, né? Sim. E a minha mãe, por exemplo, eu lembro-me que ela estava falando para mim, eu estava pensando em estudar francês outra vez, mas agora estou vendo que vou ter que aprender o português. Eu falei, você vai ter que aprender um pouco, porque eu não vou deixar de falar com ela em português durante este tempo. Quando ela começa na escola, claro que ela vai começar a falar em inglês, mas agora... e vou falar também, os primeiros 3 anos de uma criança são os mais importantes, né? Tem muita gente que ainda não está preparada para Não? essa Okay, conversa. Não. As pessoas não estão preparadas para essa conversa, Okay. que os 3 primeiros anos são os mais importantes, de fato, para o desenvolvimento da criança, mas continuamos. Exatamente isso. Eu estava muito consciente disso também, mas a minha mãe, ela estava disposta a começar a aprender um pouco de português. Também tenho uma tia que cuidava muito da Yara também, e ela queria aprender algumas palavras. Então, todo mundo sabia as primeiras palavras da Yara, por exemplo. Quando ela queria fazer xixi, cocô, queria mamar, todo mundo entendia essas palavras e tentavam trocar as palavras com ela. E eu achei isso muito importante, criar esse ambiente de abraçar o português, porque era o primeiro idioma dela. Eu acho que... É muito respeitoso. Sabe, eu tava pensando na palavra que tem que ver com tudo isso. O que eu diria aqui hoje? Eu acho que tem tudo que ver com o respeito. E, para mim, isso foi o meu motivação. Porque eu respeito o amor pela família, a minha família brasileira, para a cultura, a herança...
como é que se fala? Herança Do meu marido. Então, ela não é só irlandesa, ela é brasileira. Então, o fato dela nascer aqui na Irlanda não significa que o inglês é mais importante. Porque não anula o outro lado, né? Exatamente. Então, eu queria dar mais importância no português no começo, porque sabia que o inglês ia vir depois. Chega atropelando, né? A gente vai chegar nessa parte. É. E vocês costumam ir para o Brasil com frequência? Antes da Yara, vocês já iam para o Brasil? Eu já tinha ido 2 vezes para o Brasil. O meu marido tenta ir cada ano. Você gosta do Brasil? Eu gosto do Brasil. É muito diferente, né? É muito diferente, meu Deus. O meu marido é de São Paulo. E São Paulo, para mim, eu não sei como descrever São Paulo. Eu fico muito estressada no São Paulo. Bem-vinda a São Paulo. O trânsito, para mim, foi a coisa que me chamou a atenção. Que, nossa, é uma coisa absurda. De louco, né? Meu Deus. O calor, eu não sou muito... eu não funciono no calor. Eu tenho que ligar o ar-condicionado sempre ou ficar dentro de casa. Mas eu gosto muito. Mas eu acho que o que mais gostei de São Paulo foi... visitando São Paulo com a Yara, nós levamos a Yara quando ela tinha 1 ano e meio para conhecer a bisa dela e a avó dela e toda a família pela primeira vez, porque não conseguimos ir durante Covid e eles não conseguiram visitar a gente. Então, isso foi muito especial, conhecer a família pela primeira vez. Então, a primeira vez que ela foi para o Brasil, ela tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. E foi nessa vez, então, que chega a história da ciranda, gente. The stars aligned. Eu não sei como falar isso. E eu vou falar um ponto importante, porque quando a gente pede para os amigos, gente, compartilha o vídeo, curte a minha página, ajuda os amigos, tal, tá aí o negócio. Escuta essa história, como que a Frida chegou até a ciranda. Eu estava de férias no interior de São Paulo. Você lembra o nome da cidade? Não lembro. Tudo bem. Eu estava num resort no interior. Oh, my God. Não me lembro. E eu conheci uma mãe que tem gêmeas. E nós conversamos durante o jantar e sempre coincidimos. Então, ela me perguntou de onde eu era. Eu falei de Irlanda, de Dublin. E ela falou, eu tenho uma amiga em Bray. E eu falei, você tem uma amiga em Bray? Como que isso é possível? Eu estou aqui no interior de São Paulo. E ela falou, sim. E ela tem um language club em Bray para crianças bilíngues. E eu falei, isso não pode ser possível. Porque nessa época também... Eu sempre tive babás brasileiras para a nossa filha e eu não estava... eu estava sem babá. E era julho e eu voltava a trabalhar em agosto. Então, eu não sabia o que eu ia fazer. Quem ia cuidar da Yara. Então, ela falou, entre em contato com ela, eu vou te mandar o link da página dela e talvez ela te pode ajudar. Então, voltei do Brasil... Logo na sequência, né? E mandei uma mensagem para você. Nossa, foi uma coisa muito louca. Você me falou que você ia abrir o espaço de childminding na ciranda. E a Yara começou com você logo mais. Foi. Eu lembro da visita e eu fiquei surpresa desde o primeiro encontro. Assim. Tanto por ver a conexão da família, a sua conexão com o Brasil, você falando que queria manter a Yara conectada com o Brasil, Sim. que ela gostava, as músicas, você falou que ela ficou God. super animada com as músicas. E a gente sentou ali no tapete da Sim. ciranda e ficamos ali uma tarde conversando. Isso, mas foi... Acho que foi a adaptação da Yara, porque depois ela não precisou de adaptação. Não, nada. Mas depois desse mês no Brasil, quando nós conhecemos você, eu fiquei muito surpresa com como o português dela desenvolveu lá no Brasil, porque tinha a bisa, a avó, os tios conversando com ela. E ela voltou do Brasil e a minha mãe falou, nossa, o que aconteceu lá? Que ela não parava de falar. Ela não para de falar, mas ela só tinha algumas palavras.
aí ela estava falando muito. Então, foi uma experiência muito, muito boa. Eu acho que os pais, quando eles vão pro Brasil e voltam, eles sempre relatam Sim, isso, né? O quanto sim. que é bom essa imersão, esse tempo que eles passam com a muito família. bom. Ajuda muito. É uma pena que a gente não consegue ir mais vezes. Primeiro, a viagem é muito longa e a Yara não é uma criança que fica muito quietinha. E é muito caro agora. Tá super caro. Tá super caro. Para nós três ir é como 5.000 euros, uma coisa assim, nas férias. Né? Não, tá surreal agora o valor. E fez diferença para vocês como pais esses primeiros meses, primeiros anos da Yara, ter o contato com o português e também começar numa creche que falava português com ela o tempo todo também? Oh my God, yeah. Para mim foi a coisa mais linda e muito importante para mim. Eu acho que eu tenho que parar de falar nós tínhamos como objetivo de como isso, imersão em português. Então, ela só tinha babá brasileira, porque eu acho que também eu queria que ela sentisse o calor do Brasil. Não tem a família brasileira aqui, mas pelo menos ela vai sentir esse calor. Vai ter pessoas que estão cuidando dela, que vão virar família, né? E ela vai ouvir as palavras que até a avó fala, a bisa fala, os tios falam, e criar esse ambiente para ela. Que ela não tem a família brasileira aqui, mas vai ter um ambiente. Mas quantos detalhes, Frida. Assim. Não, e é muito gentil, muito respeitoso, muito acolhedor vocês pensarem dessa forma também, né? Porque, querendo ou não, o Guilherme não tem a rede de apoio dele aqui, né? Então, a sua rede de apoio que faz toda a parte seria toda em inglês, em cima da sua cultura, do jeito que vocês buscaram por esse outro caminho. Isso é outro ponto. Ele não tem a rede de apoio da família dele, mas também eu não queria que fosse sempre, a maioria do tempo, sempre vai ser a minha família ajudando, cuidando quando é preciso, mas também em festas, em aniversários, eu não queria que fosse sempre irlandeses, inglês. Eu queria que ela teve esse contato com o mundo brasileiro para sentir como que é uma festa brasileira. E como você fez a festa de aniversário dela, como ela se sentia muito especial. Vocês, para mim, fazendo festa de aniversário é uma coisa muito... A gente sabe fazer festa. Meu Deus, eu não sei fazer essas festas. Mas essas coisas são... coisas brasileiras que ela vai saber, que ela vai aprender e sentir. Eu achei isso muito importante também. E acho que é uma coisa que você já falou até, e algumas mães falam, acho que principalmente quando eles convivem no espaço da ciranda, da creche, que é dentro é a nossa essência brasileira ali dentro. Então, assim, o quanto que eles se tornam carinhosos, né? Afetivos, abraçam os amigos, têm esse cuidado com o outro, são mais de toque, né? Muito mais. Agora, vamos dar o exemplo da minha mãe. Com todo o respeito, o outro dia você conheceu a minha mãe e ela foi dar a mão assim para você. E ela sabia quem era você. E eu falei, mãe, por favor, dá um abraço já tomou na um peteleco Tani. ali. Abraça, mãe. Abraça a Tani, mãe. Porque é muito frio tudo isso. Oi, tudo bem? Eu falei, por favor, abraça a Tani, a professora da Yara, mãe. Você sabe. Ela, sim, eu sei, mas não é o ambiente. Então, isso são Mas essas... é cultural, né? Eu sei, mas eu prefiro esse lado brasileiro. É que você já pensa com os brasileiros, né? Não, eu prefiro de abraçar, de dar beijos. E a Yara também é muito efetiva. Muito. Nossa, Felícia. Tem aqui. E passando essa fase de ciranda, né? Então, ela pegou, pela idade, ela começou já na creche. E é esse ponto que eu quero falar com você. Eu sei que tem essa mudança.
E tem muitas mães que elas não querem, mães, pais, tá? Generalizando, eles não querem ensinar o português nos primeiros anos, porque acha que lá quando, mas a creche, quando for para a creche, não vai conseguir se comunicar, não vai aprender o inglês, vai ficar perdido, a língua dele vai ser o inglês aqui. Então, essa é a minha luta, né? Já te falei, essa é a minha luta de tentar trazer essa conscientização, porque assim, realmente eles não ensinam o português, e aí pensando naquele futuro ali depois dos 3 anos, quando eles ingressam realmente na pré-escola aqui. E me fala, como foi a experiência da Yara e como que está hoje a situação da Yara na escola? Ela ainda entende o português quando vocês falam em português? Ok. Eu acho, eu não estou julgando ninguém, mas eu acho muito, muito triste se os pais brasileiros ou portugueses não falam o próprio idioma para... Abrem mão, né? Não, eu não entendo isso. Isso é a minha opinião, porque faz parte da sua identidade. Eu sei, quando eu falo em inglês, eu me sinto como eu sou como pessoa. Quando eu falo outros idiomas, eu sei que... Não sei, faz parte da sua identidade, né? Eu acho que é como uma rejeição, rejection, Assim? de você, não sei, de você mesma. Isso pode ser Exatamente. muito profundo, mas eu acho que Irlanda está virando um país muito multicultural. Na escola da minha filha tem várias famílias de diferentes países. Então, todo mundo está aberto a receber essas famílias, essas culturas. Então, não... E tem espaço para isso na Irlanda agora. Então, não tem que não falar o português com o seu filho, na minha opinião. Também eu vou voltar aos meus estudos e com as crianças. O meu marido também sempre me fala, não subestima a Yara em diferentes coisas. Mas eu acho que isso é o ponto principal. O seu filho aprendendo português como primeiro idioma, isso não vai afetar ele por um lado negativo na escola. Porque ela entrou na escola e agora fala um monte de inglês, Meu né? Deus, eu vou falar a verdade. Quando ela começou a escola há um ano, a pré-escola, se chama, na minha escola é pré-escola, nas primeiras semanas, a professora falou comigo e ela falou, a Yara tá pedindo uma coisa, iogurte, eu não sei o que é. Eu falei, o que soa iogurte? Soa yogurt. Então, você coloca um tom exótico nas palavras inglesas, é um pouco de português. E ela tava rindo, mas ela falou, não, de verdade, eu não consigo entender o que ela tá falando. E eu falei, tá bom, então eu vou começar a falar um pouco com ela em inglês, para ela poder se comunicar na escola. O pai nunca falou com ela em inglês. Então, eu admito que nas primeiras semanas foi um pouco difícil a comunicação, mas ela pegou o inglês, assim, muito rápido. Muito rápido. E agora ela fala muito perfeito em inglês. Eu acho que isso, das famílias que eu conheço, não da Ciranda só, mas de outros mundos, de famílias espanholas, famílias alemãs, sempre tem a mesma experiência, que falam o idioma em casa para manter o idioma, e a criança fala inglês na escola. E a criança sabe que na escola é inglês, com a mamãe é inglês, com o pai é português. Vou contar a história de uma amiga da Yara. Conta. Porque estamos passando por uma fase com a Yara, ultimamente, que ela está no segundo ano da pré-escola e ela está falando agora coisas como... ela me falou outro dia, meu nome não é Yara, é Yara. E eu falei, meu Deus, eu estava esperando isso com 13 anos, mas com 3 anos, não. E ela fala essas coisas de não querer falar português, mas... uma amiga dela, a melhor amiga dela, a mãe é russa
o pai é de Iraque, mas ela nasceu na Holanda e o pai fala holandês com ela. E na escola ela fala inglês. Então, ela tem 3 idiomas. A Yara estava rejeitando o português um pouco ultimamente e a mãe dessa menina falou: Yara, qual que é o seu superpower? E a Yara falou: como assim? E a conversa começou porque a Yara falou: mamãe, o que a Chloe está falando com a mãe dela? E eu falei: ela está falando em russo, porque a mãe dela fala outro idioma, igual você com o papai. E ela falou... A mãe falou, qual que é o seu superpower? E a Yara falou, todo orgulhosa. Eu falo português com meu pai e a minha mãe também. E também falo em inglês. E agora virou um superpower. Então, eu acho que tem que... o approach dos pais tem que ser alguma coisa muito positiva. Isso é um poder que você tem, que ninguém mais tem. Muito bem. Minha história. Não, adorei, não, e é isso mesmo. É o papel, é a forma como a família conduz. Sim. Então, se a família já tem essa negação em cima do português dentro de casa, por que a criança... E depois exige que a criança goste, fale o português? Como que isso vai vir se não veio de cima? Se não veio esse amor, essa vontade de falar, esse orgulho de falar o português, se não vem dali de cima, a criança não vai desenvolver isso sozinha, né? E eu vejo muitas vezes, como professora, os pais podem ser... Eu tenho crianças na minha escola, que são de Venezuela, Espanha, os pais morando aqui e mandam as crianças aprender espanhol. E a mãe ou o pai vem e fala, por que não está falando direito em espanhol? E eu falo, eu posso fazer o meu trabalho em 40 minutos, 3 vezes por semana, na aula de espanhol. Mas o mais importante é que na casa, dentro de casa, o que você está fazendo com ele ou ela dentro da casa? Porque se você não está criando esse ambiente de só falar em espanhol ou alemão, ou o que seja, por que eles vão querer conversar comigo, uma irlandesa, em espanhol, dentro da aula? Eles vão para o mais fácil, que é a língua deles do inglês. É a mesma coisa a ciranda, o Language Club, que acontece só os sábados. Então, assim, a gente tem ali 2 horas apenas para ficar com as crianças. Essas 2 horas, a gente busca muito a questão da interação, trocas de palavras, né? Às vezes, a gente tem um vocabulário muito limitado dentro de casa, quando vai... Quantas vezes eu vou falar alguma coisa com você fala, essa palavra é nova, essa eu não sabia. Sim. Então, são nessas trocas, nas atividades, que as crianças vão aumentando o repertório de palavras deles. Mas eu falo para as mães, são 2 horas na semana. Yeah. E aí? E de segunda a sexta, como que fica? O domingo, o que vocês fazem? Então, a gente não consegue criar sozinhas dentro da ciranda essa vontade de aprender, trazer todo esse repertório. Tem que estar ali, dia a dia, o tempo todo. Sim. E também os costumes da família. Isso que eu ia te perguntar. Vocês têm algum costume? Você, assim, não sei, ou de comer, ou de fazer, ou de alguma coisa que remeta ao português ou ao Brasil dentro de casa? Well, a minha filha toma banho todos os dias. Muito bem. Eu sei que os brasileiros acham... Muito bem. Tá certo. Não, eu sei que tem essa piada não sobre é piada. Irlanda. Não é piada? Oh, God. Eu já fui ao pé, não posso falar. Ok, well, ela toma banho todos os dias. Muito bem. Super cheirosa, gente, minha bebê. Mas depois do banho, cada noite ela lê histórias, os livros do Brasil, em português com o papai. Então, esse é o tempinho deles. E ninguém mais pode ler esses livros. Eu posso, mas às vezes a minha mãe pega os livros e tenta ler em português. E a Yara fica rindo tanto pelo sotaque da minha mãe lendo em português. Mas é isso que também eu sou um pouco nerd. Eu gosto muito de ler. Então, quando eu era criança também, o meu pai comprava tantos livros para mim, então eu queria também ter esse costume com a Yara. E o Guilherme, cada vez que ele vai para o Brasil, ele compra mais e mais livros. Você também tem um monte de livros lá na ciranda e ela adora ler livros. Então, essa coisa eu acho que cria um pouco do vínculo com o Brasil. Que mais? Que outros costumes? O meu de marido... comida? Eu não sei
cozinhar arroz brasileiro, mas meu marido sabe cozinhar arroz. Eu não sei cozinhar esse arroz. A minha sogra já me ensinou várias vezes. Ainda Não sai igual. queimo o alho. Sempre. Não, coloco água, muito água, e é horrível o meu arroz. Se te conforta, eu também não sei. Mas adoro a comida brasileira, meu Deus, adoro. Tem uma mãe, né, lá na Ciranda, que faz uma comida muito boa. É muito A gostosa a gente comida gosta dela. muito. É. Bem gostinho de Brasil. E tem uma história também. Essa vizinha que ela encontrou no resort é a Audrey, minha vizinha. Yeah. E aí eu lembro que você chegou e falou pra mim, falou assim, as filhas dela eram tão cheirosas, é um cheirinho de Brasil. Oh, yes! Yeah. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Audrey e perguntei qual que era o perfume. Aí depois eu trouxe um pra Yara. E ela, nossa, eu achei isso tão lindo. Ela coloca esse perfume todos os dias. E eu gosto disso porque, nunca te falei, né? Mas assim, a sua delicadeza, a sua sensibilidade, né? De perceber até os nossos cheiros. Eu fiz um monte de perguntas aqui para não esquecer de conversar com a Frida. Isso é muito importante. Isso já algumas mães relataram, você já falou um pouco previamente, mas assim, quando já aconteceram algumas cenas e da Yara começar a falar alguma coisa, interagir com a avó em português. Como que a avó reage nesses momentos, assim, que ela fala em português? A avó corrige? O que a avó faz? Ela tenta conversar com ela ou responder em português. Ou entendê-la. Ela nunca corrige, porque isso... Ou pede sua ajuda também, ou não, também, se você estiver perto. Mas eu acho que isso tem que ver com o respeito, né? Porque alguém vai corrigir o idioma dela. Eu acho que tem tudo que ver com respeito. E também tem que deixar claro com a família, olha, vamos estar falando em português, por favor, nunca... fica rindo dela se ela fala alguma palavra, porque eu não quero que ela fique com vergonha de falar em português. E também a minha mãe conhece a minha sogra e toda a família, então tem esse vínculo já de amor, respeito. Então seria muito esquisito se alguém corrige ela na hora de falar português. Eles tentam conversar com ela em português. Até meu irmão, ele mora na Austrália, ele comprou um curso de Duolingo para minha mãe, para aprender português. Ai, gente. E ela tá fazendo? Não. O meu irmão tá. Ele, às vezes, me manda mensagens falando... tartaruga. Gostei dessa palavra. Tá bom. Parabéns, tartaruga. Mas já mostra o interesse, Sim, né? ele já está mostra interessado. O tanto que eles querem participar. E essa questão do respeito que vocês têm na sua família. A gente fala para o Guilherme, gente, um cara de sorte, porque assim, realmente não é fácil encontrar famílias. Não vou nem falar só dessa questão do respeito, que eu acho que é respeitoso, né? Isso. Mas eu não sei se é questão de preconceito também. Tem muito. Ok. Né? Então, tem muita questão de preconceito. Tem até uma conhecida minha que também falou isso. Falou assim que a sogra falou para ela, falou assim, você eu até aceito, porque foi escolha do meu filho. Mas a minha neta, que nasceu aqui, ela não vai falar português. Oh, my God. E ela fala assim, é uma luta, porque assim, para ela fica em casa com a filha. Ela falou, só quando eu estou sozinha com a minha filha, eu posso falar português, porque nem o marido apoia ela. O marido dela fala, você sabe que minha mãe não vai gostar se você falar em português com ela. E aí tem essa cobrança do companheiro também, então é difícil. Isso é muito triste. E aí eu não acho que já não é só, óbvio, né, essa questão do respeito, mas eu acho que tem um preconceito muito grande também, né? Bom, eu nunca vivi isso, mas eu acho que as pessoas que vivem isso devem sentir muito triste, porque negando essa parte da família. Meu Deus. E hoje, assim, você é uma mãe, uma educadora também. Vamos colocar o ponto aí na educadora. Muito antenada, muito conectada com a realidade, com a modernidade, com tudo. Então, assim, hoje, o que você vê de benefícios da sua filha hoje falar português? Ter os dois idiomas, português e inglês, né? Uma coisa que eu acho muito interessante e que eu
eu sei que talvez eu tô... eu não sei se isso vai fazer muito sentido. Quando nós estamos falando com ela em português, em português ou em inglês, ela não faz... Como se fala? Ela não sabe... Diferenciar. É tão natural. Então, o pai entra no quarto e ele está falando em português. Eu estou falando em inglês. Depois eu troco para português. É muito natural. Eu acho isso a coisa mais interessante, que ela não fala, ai, para de me falar em português. Você está falando português, eu estou me confundindo. Ela nunca se confunde. É tão natural. Tudo maravilhoso. Flows. Eu acho isso muito, muito bom para ela. Eu acho que isso é o mundo dela, que não tem ou inglês ou português. E tudo, os dois convivem. Os dois idiomas convivem. E eu acho que isso é o mundo na Irlanda hoje em dia. Eu estava até escutando o podcast que você fez com o senhor embaixador. E ele estava falando que tem 70 mil brasileiros aqui na Irlanda. Pela pesquisa que o pessoal pesquisa. Isso são as pessoas que responderam. Deve ter mais, né? Ah, com certeza. E 15 mil crianças de filhos brasileiros. Sim. Então, eu acho que isso fala muito sobre o futuro dos nossos filhos aqui na Irlanda, em Europa, que é muito importante que a gente ensina o português para manter o idioma para nossas crianças, para os futuros das nossas crianças também. Sim, com certeza. E ainda mais no caso de vocês que têm essa frequência de visitar o Brasil, né? Então, para ela saber o português... É isso. E isso foi o motivação do meu marido. Ele falou, eu não posso levar a minha filha para o Brasil e ela não conseguir conversar com a minha mãe. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ou a minha sogra vem para a Irlanda e a minha filha não consegue conversar com ela. Isso não tem sentido nenhum. Porque a família, eu acho que é a coisa mais importante na nossa vida. Então, poder se comunicar e aprender. Ela pode aprender um monte da avó dela, a vovó Cecília, que ela chama. A vovó Cecília, a família brasileira, abre um mundo para ela. Então, elas têm que saber se comunicar com ela. E eles têm contato vocês fazem chamada de vídeo? Como que vocês fazem? Sim. Ela faz chamada de vídeo com a família do Guilherme, mas ela tem 3 anos, então ela gosta de se ver no vídeo, mais que conversar. E ela perde a atenção dela, não dura muito. Então, mas é bom ela ouvir a voz da vovó dela. Eu lembro-me até quando eu estava grávida, eu deixava a mãe do Guilherme no Viva Voz, você fala? Para ela já conhecer e escutar a voz da avó. Quantos detalhes, Frida. É importante, né? Muito. Vamos lá. Algum conselho? Oh, God. Essa parte. Pausa. Olha lá, pessoal. Algum conselho para as famílias? Então, assim, hoje eu falo o porquê especial. Justamente, gente, não por nada. Frida estava receosa de vir fazer um podcast por conta que ia ser em português. Olha esse português dela, que maravilhoso, né? Queria eu falar inglês assim. E qual o seu conselho hoje, não só sendo como uma mãe irlandesa e pela experiência que você está passando com a sua filha? Então, assim, você não está falando da boca para fora, não está falando porque aconteceu com o vizinho. Então, você viveu tudo isso dentro da sua casa, com a sua filha. Então, hoje, qual a sua dica, qual o seu conselho para as famílias que estão aí se formando, para as mães que estão grávidas e não estão sabendo conversar com relação a isso? É um assunto que tem que ser conversado antes de nascer essa criança? Como que é? Agora é por você. Uma coisa é que eu não conheço muitas irlandesas casadas com brasileiro. Eu conheço uma irlandesa, mas a maioria, eu acho que a maioria são brasileiras com irlandês ou com europeu.
eu falo para essas pessoas não desistir nunca de falar português em casa. O seu idioma é muito importante para o seu filho. Eu acho que eu sou muito apaixonada pelo esse assunto, desculpa. Eu acho é isso. Se o pai ou a mãe é brasileiro ou brasileira, tem que falar sempre em português com seu filho. Não sentir vergonha de falar em português na frente dos irlandeses. O seu filho vai aprender inglês na escola. Com certeza, não subestima o seu filho. Vai aprender com facilidade o inglês. Então, enquanto você puder, começa desde o primeiro momento, ou se você não fala, começa a falar já em português com seu filho, começa a ler livros, faz alguma coisa, não sei, divertida, músicas, participe nos eventos na comunidade brasileira. Eu acho que isso é muito importante. A Ciranda tem muitos eventos na Irlanda e a comunidade brasileira tem muitos eventos. Eu acho muito importante a família toda, não só a mãe brasileira ou o pai brasileiro, levar as crianças. Toda a família, até as avós, irem com as avós irlandeses, brasileiros, todo mundo participar nos eventos e participar dentro do evento, não ficar de um lado e deixar a família dançar como eu faço. Mas é isso, e criar esse ambiente de português dentro da casa, porque eu acho que isso é o maior respeito que você pode dar para seu esposo, sua esposa e a família deles. O fato do seu filho nascer aqui na Irlanda não significa que o inglês é mais importante. Eu sei que o inglês é importante, mas o português é tão importante quanto o inglês, na minha opinião. Muito bem. E aí você entrou num ponto que eu também acho bem interessante a gente abordar, que é a questão do companheiro, né? Então, assim, a gente também às vezes vê a negação do companheiro, né? Como a gente falou que a maioria são as brasileiras com o irlandês ou o europeu. Eu sou muito feliz. Eu falo que a Ciranda é um cantinho de felicidade para mim, porque eu tenho, assim, vários ótimos exemplos, várias, assim, referências positivas, mas também conheço muita gente que sofre. Por exemplo, o companheiro fala assim, eu não vou aprender essa língua, não é a minha língua, você que aprenda a minha, você que veio para o meu país. E eu tenho hoje muitos pais que estão... você até conheceu uma mãe também, né, a Saoirse? Oh, yes, yeah. Que fala português sim, também. Sim. E tem outros pais também, e muitos companheiros, né, o pai mesmo, aprendendo o português. Então, o quanto isso é positivo na relação? Isso que eu quero que você também converse um pouquinho comigo com relação a isso. Eu acho que isso é assim, o que eu estou falando pode ser muito delicado. Eu não quero ofender ninguém. Mas a ideia é ofender, gente. Não, Só opinião pessoal mesmo. Mas, assim, eu acho... Se você está falando para o seu parceiro ou sua parceira, você veio para meu país, você não pode falar o seu idioma, tem uma coisa muito errada aí. Já no começo. Já no começo. Isso, eu acho que isso diz muito sobre a pessoa. E se você vai criar uma família com essa pessoa, isso não... Parece que essa pessoa não vai mudar se já vem com esse discurso de você está no meu país, fala meu idioma. Eu acho que todo mundo tem que abraçar o idioma do parceiro, da parceira com quem a gente vive. E se estamos criando uma família, que os dois idiomas têm que ter o respeito e igualdade, né? Exato. Igualdade? Sim, ok. Igualdade. Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Alguma experiência? Alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado e eu não te perguntei? Uma coisa que eu acho tão interessante também é quando a minha filha fala em português e ela não foi criada no Brasil.
o sotaque dela é como nativa. Eu acho isso muito lindo. Então, como que se fala? Eu me derreto eu me derreto. Quando Perfeito. ela fala em português. E é curioso, porque eu falo português, mas não do jeito dela. E nós dois nascemos aqui. E ela fala com esse sotaque perfeito. É incrível. Então, por isso, eu acho que as crianças são tão capazes de aprender tantos idiomas, e por isso temos que encorajá-los. Vendo adulto, né? Criar esse bloqueio, né? Sim, Tipo assim, não, com adultos, sim, às vezes tem bloqueio, mas com as não, crianças... acho que o adulto cria esse bloqueio, tipo, Sim. ele vai ter dificuldade. Sim, não, mas crianças não não. têm isso, então temos que fazer tudo para encorajar e apoiar as crianças. E aí, só para falar também um pouquinho hoje do quadro da Yara, ela saiu, ela já não faz mais parte da Ciranda da Semana, né, que era a creche, e aí ela agora frequenta a creche em inglês durante a semana, e aos sábados ela frequenta o Language Club. A gente também sentiu essa diferença quando ela veio, né, desse período de creche. Então, antes, o que ela falava 100% de inglês dentro da Ciranda, hoje ela fala muito em inglês, ela falava em português, desculpa, e aí hoje ela fala muito em inglês, Sim. mas a gente sempre fala com ela em português. Sim. E ela responde em prontidão, e assim, ela vai mudando um pouquinho a chavinha. Logo que ela chega, assim, os 15 primeiros minutos é inglês. Inglês, a gente fala em português, ela entende perfeitamente. Ó, hora de guardar a chupeta, pega ali a sua mala. A gente não tem que falar duas vezes, ela entende absolutamente tudo. Aí, no decorrer da atividade, daí ela começa a mudar um pouquinho pro português, e aí a gente vê, né, exatamente isso. Ela tem aquela imersão no inglês durante a semana, tá perfeito o inglês dela também, né? E aí tem isso, então, quando ela chega lá no espaço, deve ser a mesma coisa que acontece em casa. Então, ela deve chegar da creche, da escola, desculpa, falando inglês, e aí vocês vão falando português. Sim, como eu falei, às vezes eu troco com o inglês, mas o pai dela nunca fala inglês com ela. Então, ela sabe que em casa é o português, a maioria do tempo. Muito bem. E teve uma coisa também que você me falou um dia, que, gente... O quê? Não, um dia você mesmo estava meio, acho que, revoltada com a mesma situação que eu tô. Que é assim, como pode, às vezes, o pai e a mãe brasileiros se negar a falar em português, né? E eu falo para os pais, quando eles chegam na saída ou na entrada da ciranda, que fala lá para a criança, bye bye, see you soon. Eu falei, meu Deus, eu quero ter esse dinheiro para pagar a escola de português e ir lá e falar inglês na porta com a criança. E aí você virou para mim e fez assim... E eu fico chocada, porque às vezes eu encontro, não na saída da ciranda, mas em outros lugares, você sabe que o pai ou a mãe ali é brasileira e está falando inglês com a criança e está falando errado. Eu nunca vou esquecer isso. I'm sorry, não, isso soa muito errado que eu tô julgando. Não é o julgar, mas é exatamente isso. A pessoa tem condições de falar a língua dela, o idioma dela, de uma forma correta. É isso. É essa visão, eu peguei a sua visão. Você pode estar falando em português com o seu filho, mas em vez de conversar em português, você escolhe conversar em inglês. E não é o seu idioma... Assim, eu sei que eu estou falando em português agora, mas é mais natural para você falar com seu filho em português. E eu não entendo porque se não quer... Eu não entendo porque as pessoas não querem isso. É muito esquisito. Eu tô junto com você, eu também não entendo. Por isso estamos aqui nesse podcast, onde vamos tirar alguns recortes para ver se sobe e traz um pouco dessa consciência também, né? Porque Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Temos que, assim, as crianças, metade brasileiro, metade irlandês ou outra nacionalidade, tem que ter esse orgulho do português e manter o português vivo, né? Exatamente. E até cheguei a comentar que teve uma família irlandesa que procurou a ciranda porque os vizinhos todos deles do condomínio novo, que eles estão morando, são brasileiros. Então, ele falou assim, meu filho vai ter que aprender um idioma, então vai ter que aprender o inglês, o português, porque os amigos dele no condomínio, como ele vai jogar bola com os moleques? Ele vai ter que aprender a jogar bola igual brasileiro. Eu falei, então... Mas agora você me lembrou de uma coisa. Eu tenho alunas e alunos na escola que tem... eu estou pensando numa família que tem o pai alemão, mora aqui na Irlanda, e a mãe irlandesa.
E eu estou dando aula de alemão para essas crianças e não falam uma palavra em alemão. Eu falei, descobri na reunião de pais e mães com os professores, e eu descobri que o pai é alemão. E eu falei para ela no dia seguinte, eu não sabia que seu pai era alemão. Ah, eu sei, mas ele nunca falava com a gente em alemão. Eu falei, mas por que você está colocando a sua filha em aulas de alemão quando você tem em casa? Assim, isso para mim não faz sentido nenhum. Pra mim também não. Não, e é isso. Ainda que tá correndo atrás depois. Mas, assim, hoje, com tanta informação, né? Então, assim, a gente até estava outro dia conversando. Eu também, né? Venho de uma família brasileira com descendência italiana, né? Então, assim, e cadê? Quantos de nós aqui temos o nosso passaporte italiano? Sim. E quantos de nós não temos nada dessa cultura, né? Então, assim, não aprendemos a falar o italiano. E cadê? Isso se perdeu. Mas tudo bem, porque lá atrás não tinha tanta informação. Lá atrás não tinha tanto conhecimento, as pessoas não tinham tantos estudos com relação a isso. E aí se perdia, tudo bem, a gente entende. Mas hoje, né, a gente tem informação na palma da mão, a informação bate na sua porta, né? Então, assim, o que eu falo, a gente está sentada numa mesa conversando, você está dando o relato da sua família e a pessoa está do lado ali negando. Fala, não vou ensinar, não. Para mim foi muito difícil. Nossa, para chegar até aqui, para eu aprender o inglês foi tão difícil. Por que eu vou fazer meu filho passar por isso? Porque as crianças não vão passar por isso. Vai ser muito mais fácil, né? Muito. Porque aprendem muito mais rápido. E podem aprender até 3 ou 4. Vão ter que aprender irlandês também na escola, se nascem aqui. Pois é. Então, vão ter 3 idiomas. No mínimo, não é? No mínimo. É muito legal, eu acho. E a Irlanda, ela tem esse negócio de ser multicultural, multilinguística, assim, muito forte. Sim. Então, assim, eu venho de Bray para cá para gravar o podcast. E no ônibus, gente, eu vim contando, acho que eu escutei hoje falando inglês. A menina que sentou do meu lado era italiana. O senhor que estava sentado atrás de mim, eu não sei, provavelmente russo. Tinha uma menina que eu sei que é ucraniana, que ela sai do hotel ali perto da escola, na minha frente. Então, assim, tipo, eu tava ali rodeada, eu falando português. Então, olha só. E também essas famílias vão estar conversando em casa com o próprio idioma deles. Então, não é alguma coisa abnormal falar em português em casa. A gente fala que hoje o normal é ser bilíngue. Sim. Hoje em dia o normal é ser bilíngue. E olha as possibilidades também no futuro para seu filho, se tem mais de, pelo menos 2 idiomas. É incrível. Com certeza. Frida, qual é a sua palavra favorita em português? Oh, God! Chacoalhar. Chacoalhar? Agora eu pensei... Adoro! Isso é uma das palavras, mas lembrei agora de chacoalhar. Você gosta dessa? Eu gosto. Você gosta do som? Não sei. É muito legal. Não sei. Tem várias, mas lembrei dessa agora. Oh, nossa, eu deveria ter preparado isso mais. Não, mas era para ser de pegadinha mesmo. Frida, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você estava muito ansiosa, você ficou muito nervosa, mas eu recebo de coração todo o seu carinho, toda a sua dedicação. É muito importante as pessoas ouvirem uma irlandesa valorizando o nosso português, a nossa cultura brasileira. E você também, toda a sua dedicação, todo esse carinho, esses detalhes, esse respeito, esse cuidado com a sua família, com o Guilherme, com o Yara, com toda a família dele. Criar todo esse movimento, assim, é lindo de ver. Por isso que me inspirou tanto em começar os podcasts, que eu falo, gente, as pessoas têm que se inspirar. Antes de começar, estava conversando com o pupilinho ali e a gente estava falando que isso não é normal, né, acontecer. Então, eu falo, não, ela tem que inspirar as outras famílias, mas assim, não é normal, né? Então, você é uma ali fora da curva, a gente sabe. Mas por que todo mundo não pode pegar esse caminho junto com você e fazer acontecer, né? Não, mas eu acho que também pessoas podem pensar, eu já falo outros idiomas, então isso facilita um pouco eu aprender o português. Eu não espero que todo mundo fale português, mas
que querem aprender algumas palavrinhas para criar esse ambiente em casa do respeito. Sim, até o fato de você abrir para o seu companheiro, para sua companheira, deixar livre para ela. Falar assim, a hora que você estiver falando com a criança ou cantando uma música, fica à vontade, né? Tipo, leia a história do jeito que você quer, porque assim, tem vários tipos de organizações que a gente fala dentro de casa. Então, assim, tem a família que, se o pai vai ler a história, o pai vai ler em inglês, quando vai a mãe brasileira, a mãe lê em português, mas que deixe livre, né, esse momento, porque eu acho que o grande problema é ficar cortando, né? Sim. Faz, não vamos falar em português, Não. não vamos fazer por esse caminho. Ou o brasileiro se negar, né? Sim. Nessa questão. Agora me lembrou de uma cena que eu vou contar para... Eu sei que vamos terminar. Durante o Covid, para o segundo aniversário da Yara, não podíamos fazer uma festa. Então, 2 tias, um tio veio em casa, fizemos uma videochamada para a família brasileira e todo mundo cantava o parabéns em inglês e depois todo mundo, a família brasileira e irlandesa, em português. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça, olhando meus tios tentando cantar em português. Foi uma coisa muito linda. E a Yara, de 2 anos, olhando pelo mundo dela, todo mundo sabendo que a avó, os tios estavam longe, mas todo mundo fazendo isso por ela. Eu acho que isso tem que ser a nossa motivação, né? Maravilhoso, maravilhoso. Frida, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar o nosso bate-papo, mas que foi muito rico, muito rico. Esse daqui, eu acho que todo mundo tem que assistir mesmo, porque é inspiradora, a sua história é linda. E é bem esse caminho do respeito que a gente quer. Sim. Acho que é essa palavra mesmo. É isso. E eu tenho que falar muito obrigada para você. Você foi a primeira professora da Yara e sempre vai ter um lugar muito especial na nossa família e também como amiga por ser tão inspiradora para mim e para todos nós que conhecemos você. Obrigada. Muito obrigada por tanto carinho. De nada. É isso, pessoal. Encerramos mais um podcast. E agora, bora lá assistir todos os outros episódios. E teremos ainda mais alguns convidados. Vou falar só mais uma vez um pouquinho o que é a Ciranda. A Ciranda, ela é uma escola de português como língua de herança e cultura brasileira. Então, a gente tem o Language Club, que funciona aos sábados. E durante a semana, nós temos o Child Minding, que é um espaço onde a gente trabalha com as crianças como se fosse uma creche, sempre em português, trazendo toda essa cultura, todo esse calor brasileiro para dentro da nossa salinha. E é isso. Muito obrigada, Frida. Muito obrigada a vocês que assistiram aqui com a gente até o final.